O instrumento casaca, como quase tudo que pertence à cultura capixaba, ele ainda é inexplorado, ainda é um desconhecido, né, para fora daqui. Os primeiros registros, né, feitos pelo padre Antônio Siqueira, do reco-reco de cabeça esculpida, que é típico aqui do Espírito Santo, foi feito foram registros feitos junto a índios do norte do estado do Espírito Santo. Ele, inclusive, na grafia, né, que o padre fez desses instrumentos, é que vem a expressão caçaco, que ele fez o registro com 2 S, ou caçaca, né, que era se referindo a este instrumento. Muito comum nas nossas bandas de congo e fruto de estudos do mestre Guilherme Santos Neves e do Hermógenes Lima Fonseca, nossos 2 grandes pesquisadores do folclore do Espírito Santo. O mestre Guilherme deixa muito claro que os negros também tinham um reco-reco que eles chamavam de ganzá. E era um instrumento, basicamente um bambu dentado. E o português tinha um reco-reco, também sem a cabeça esculpida, e de onde vem a expressão reco-reco, né, que se refere ao som do rascar do pau aqui junto ao dentado. O que qualifica a casaca como tal é esse pescoço e essa cabeça esculpida. Como instrumento, a origem dele é remotíssima, está em muitas culturas. Além do registro do padre Antônio Siqueira, nós temos outros 2 nobres registros do Congo capixaba e também do reco-reco. Um desses nobres registros foi feito pelo francês Auguste Biard e um outro registro feito um pouco depois, também muito ilustre, de Dom Pedro II. Quando eu via o papai fazendo, eu me sentia aquela vontade de também aprender. Sentava perto dele ali e ficava olhando para ele. Isso me pedia, né? Para mim fazer isso aqui, ó. Você secava isso aqui para mim. Então, onde é que eu comecei? Foi por aí. Então, eu cavava, né? Chegava, o papai chegava assim, papai, tá certo isso aqui? Assim, não tá. Tá certo, tá bom. Tô nisso aí, eu fui embora. O Santo teve uma felicidade que poucos estados tiveram. As nossas nações indígenas, elas ficaram por muito tempo com vida no estado. Então é fácil você encontrar no Espírito Santo um elo fortíssimo com a cultura indígena, coisa que às vezes em outros estados se perdeu inteiramente. A cultura nossa é para nós não acabar e nós passar para as crianças, para não acabar a tradição, não acabar porque a língua nós já perdemos o idioma. Mas a cultura não. Esta casaca, ela é feita no Espírito Santo de várias formas, variando a tradição de bandas de Congo para bandas de Congo, ou de comunidade indígena para comunidade indígena, das pouquíssimas que nos restam, ou então variando de região. Essa casaca, que é feita de um jeito bem rústico mesmo, né? É lá da banda de Colatina Velha, né? Na cidade de Colatina. Às vezes é uma ilusão que as pessoas têm de pensar que só existe o Congo em Vitória, na Grande Vitória. O Congo está espalhado pelo Espírito Santo inteiro. O rostinho aqui é para diferenciar das outras bandas de Congo, para não se confundir os instrumentos no dia de festa, igualmente é a festa do Natal de São Benedito aqui na Serra, que vem uma média mais ou menos de 14, 15 bandas de Congo. Então, para não se confundir, aonde se perder, a gente acha ela por causa do serviço meu aqui. Eu comecei a fazer casaca quando eu comecei a fazer a banda de Congo Santo Expedito, que aqui tem aqui na sede aqui. Então, por mim, eu tirei e fui fazer, perdi um bocado de madeira, que eu não sabia fazer ainda. Perdi, foi muita madeira mesmo, até que
Fiz uma, deu certo, por essa daí eu continuei a fazer. Eu digo para mim que me consagrou dentro do Congo foi o mestre Honório. Por observar que eu acompanhava diversas vezes, em muitos lugares que ele se apresentava e eu estava sempre junto, ele me convidou para sentar num tambor de Congo. E eu observava muito esse mestre, que tinha um detalhe muito interessante nele, que todo Congo que ele fazia, ele sempre usava um chapéu na cabeça, um chapéu azul. Eu pensei, poxa, vou fazer uma casaca, vou me inspirar, vou fazer o mestre com um chapéu na cabeça. Aí, eu peguei e fiz minha primeira casaca. A fabricação da casaca é o seguinte, a gente vai no brejo, que é a madeira natural do brejo, tira a madeira, traz para aqui em torinha, e aqui ela é construída do jeito que estão vendo aqui. E essa daqui está sendo uma casaca completa, uma vaqueta, e já tudo prontinho aqui. Eu pego, vou lá no brejo, corto a madeira, chego aqui, eu toro ela todinho no tamanho certinho, corto, e depois eu pego, vou esporo ela todinho com o facão bem molado mesmo, para poder não dar problema, né? Isso aqui só dá no brejo. A época certa para tirar é de agosto até setembro, né, Expedito? Mais ou menos até setembro. Né? Depois ela dá flor. E nós não podemos tirar essa madeira. Né? Aí nós só vamos poder tirar ela em janeiro a fevereiro, que ela já desflorou, já criou a semente. E eu tenho que saber cortar a madeira dentro do prédio, né, Expedito? Tem que saber cortar, porque se cortar a mão cortada, ela não vai brotar. As pessoas dizem reco-reco. De fato, é até um nome onomatopaico, né? Reco-reco. Que eu digo que é reco-reco, mas no Congo do Espírito Santo é reco-reco, rique-roque, raque-roque, ruque-raque, né? A gente pode brincar, por exemplo, pra você ter ideia. Ou mesmo numa única. Vou pegar para casa mais grave. Por exemplo, não é um instrumento riquíssimo, e depende exclusivamente da habilidade do tocador. No processo de afinação existem os segredos, né? Com relação, tudo isso está relacionado na abertura, a partir da abertura que se faz na madeira, ou do próprio bambu que se tem no processo de afinação das casacas. Porque cada casaca sai com um som diferente. Nem todas as casacas são iguais. Por que sons diferentes? Esses sons diferentes é que enriquecem na hora de apresentação do Congo, que tem aquela variação igual o tambor. E aqui no Espírito Santo, quando a gente escuta um diálogo de duas ou mais casacas, nossa, é uma verdadeira música. Música de um instrumento que na classificação tradicional, ortodoxa, antiga, arcaica e ultrapassada, é chamado de som indeterminado, instrumento de som indeterminado. Que história é essa? Este aqui é determinado, ó. Este aqui também. Não é? Fiz um voto, fiz uma promessa, São José, São Benedito. Se eu voltasse a andar, eu voltaria a tocar nas ruas outra vez. Assim como ele me deu essa oportunidade de eu voltar a andar, eu continuei a tocar. Na hora que eu estou tocando o instrumento, eu vou dizer para você que eu me sinto melhor do que qualquer um que está lá no topo. Porque aqui eu estou vivendo, eu volto a ser uma criança de 5, 6 anos. Eu não tive infância, a minha infância no meio dessas crianças, onde isso aqui para mim é a minha vida. Mestre Nelson, o céu nos abençoando, eu olhei foi para o céu, veio mais uma estrela brilhando. Desde o ano de idade que eu toco esse instrumento, casaca, eu aprendi no quintal do meu avô, chamado Reginaldo Salles, que tem uma banda de conto chamada Amores da Lua. A casaca, ela é inseparável do tambor da banda de Congo. Ela é marca registrada. Se você pegar um tambor e uma casaca, você faz um Congo. O que não quer dizer que isso venha a ser uma banda de Congo.
Isso não é porque um seja mais importante do que o outro. É porque cada instrumento tem suas possibilidades. Cada instrumento tem suas impossibilidades. Você pega um chocalho, que é instrumento comum em todas as bandas de conto. Chique, 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 chique. Do jeito que você pega um triângulo, que aí já vem da criatividade, que vem até do quebrador de quebra-queixo. Aperta com a mão, abafa, solta, etc, etc. Só que na casaca você tem muito mais possibilidades, sendo que ela não é um acessório para fazer ou ting ting ting. O negro não trouxe da África nenhum tambor nas costas, mas ele chega aqui, encontra no território brasileiro aquele tambor que era feito pelo índio e aquilo suscita a memória dele, as suas tradições africanas. Então, desta forma, é que a gente vê que há um diálogo de culturas, né? E neste diálogo de culturas, a mesma forma com o reco-reco, é que esses elementos culturais se misturam, né? E vão resultando num novo fenômeno que vão ser as bandas de Congo. A troca era muito grande e aí ocorria o sincretismo, né? Você tem os elementos de diversas culturas e eles se juntam para formar novos elementos, para transformar o que existia. Então as bandas de Congo, elas trazem elementos vincantes, marcantes dessas três etnias, do negro, do português e do índio, aonde o nosso maior símbolo é a casaca. Vou dizer que o que houve de influência indígena está no âmbito da casaca, que é o próprio instrumento. Algumas músicas, do ponto de vista do que é cantado, refletem absolutamente a música indígena brasileira. No entanto, o ritmo básico, o pano de fundo do ritmo, eu acho que ele é de origem africana. É o sincopado, é a ginga brasileira. Que no folclore nacional vem desde samba lelê tá doente, tá com a cabeça quebrada. Você tem músicas que bem atestam, né, que era um momento também do negro disfarçar o seu sofrimento e, ao mesmo tempo, ironizar o Senhor. Né? Como a música Cabelo Louro, que tanta gente conhece, que é cabelo louro, vai lá em casa passear, vai, cabelo louro, vai acabar de me matar. Então, quando as pessoas ouviam isso nas fazendas, achavam que estava falando das filhas deles, das sinhazinhas. Né? E, na verdade, cabelo louro é uma banha que tem no porco, aquela banha amarelada, bem encaracolada, que era dado como resto para os negros comerem. E ela provoca a morte das pessoas. A manifestação de congados no Brasil, ela tem registros na nossa historiografia dos estudos folclóricos em vários territórios, várias regiões do território brasileiro. No Espírito Santo, o nosso congado vai se expressar de maneira mais pungente nas bandas de Congo que acompanham o cortejo de São Benedito no período natalino, onde há um ritual que é o ritual da puxada e da fincada de mastro em homenagem a São Benedito. Embora o mastro e a fincada de mastro de São Benedito nós também encontremos em outras manifestações do Congo no Brasil, no Espírito Santo, este trecho dramático do cortejo, que é o desfile dos congos acompanhando o mastro até a frente de uma igreja, geralmente em homenagem a São Benedito, São Sebastião ou São Pedro, onde o mastro é fincado, ele é o ponto alto da nossa manifestação do Congo. E todo esse período do cortejo, ele é acompanhado pelas nossas bandas de Congo, que também, diferente dos congos do resto do Brasil, se constituem aqui
não em uma ala que desfila, mas, como o próprio nome indica, num conjunto musical. Desde a idade de 10 anos que eu participo assim, que eu acompanho a festa de Natal, as bandas de Congo. Quando eu passei a tomar conta das bandas de Congo, eu estava com 23 anos. Eu estou quase com 70 e ainda tomo conta das bandas de Congo. É casaca, é cuíca, é bumbo, é caixa, é o Congo. Normalmente, um olha para o outro como quem diz assim, agora é a sua vez. Aí o cidadão que está lá fazendo o tambor base, que é... Aí ele recebe um olhar dizendo, é a sua vez, aí ele... Por exemplo, o que também ocorre com a casaca. Curiosamente, os mestres de Congo não olham para a casaca. Essa cumplicidade do olhar se dá com os tambores. Não é à toa que outrora foram chamadas as bandas de Congo de bandas de tambores, que são eles que dialogam. No entanto, a casaca livremente, improvisadamente, responde, provoca. Falando do movimento Congo Música Pop, né, que acontece no Espírito Santo. Isso tudo começou na década de 90 com a Banda 2. A Banda 2 é uma reunião de pessoas em torno da Universidade Federal do Espírito Santo, trazendo gente de fora da comunidade universitária para estudar esse fenômeno. Para você ter ideia, quando a Banda 2 se juntava com a banda da Barra do Jucu, a gente ficava atrás dos tambores e aí estão eles. Madalena, Madalena, etc. E nós. Oh, Madalena, 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 Madalena. Uma Animal, a banda percussora na mistura do Congo com a música pop, né? Com o rock, na verdade, que a gente denominou de rock Congo, né? Não faço parte de uma banda de Congo, eu faço parte de uma banda de música pop e que leva o Congo com muito orgulho, com muito respeito, sempre pedindo liberação, conversando com os mestres. Cultura popular não é domínio público. Existe um grupo que toca determinada canção em determinado lugar, em determinado momento. Então, o direito é daquela banda, daquele grupo. O engraçado é que logo quando a gente veio para a Serra, que a gente é lá de Marechal Floriano, né? A gente viu, assim, no Natal, as bandas de Congo na rua, a gente estranhou pra caramba. Assim, um troço estranho, que a gente acostumado, aquele negócio de ir pra igreja, tudo certinho, né? Mas o primeiro ano a gente foi até pra Marechal. No segundo ano a gente já ficou por aqui. Daí a pouco a gente tá envolvido aqui que não... A gente foi aprendendo a entender as coisas, né? Porque a gente nunca tinha ouvido falar uma coisa assim, né? Há 3 anos eu desenvolvo um projeto em parceria com a atriz Alcione Dias, chamado Congo na Escola. Ele foi concebido para formar grupos parafolclóricos de banda de Congo, né? E eu acabei chegando numa comunidade que não existia Congo, chamada Ilha das Caeiras e São Pedro. Hoje em dia nós formamos um grupo parafolclórico de bandas de Congo Mini da Ilha através de aulas ministradas para o mestre de Congo, que nós trouxemos para o projeto chamado Mestre Zé Bento, que é uma pessoa fantástica da banda de Congo lá de Nova Almeida. Eu tenho 80 crianças comigo, aqui em Nova Almeida, que a gente dá aula no fundo do meu quintal, e tem mais 60 na Ilha das Caeiras, né? Que a gente faz um trabalho de criança na escola, juntamente com o Fabinho da Animal. A gente achou que era um nome forte, um nome que as pessoas iam ver e identificar, e a gente queria um nome que traduzisse um ritmo, o nosso som, o povo capixaba.
Eu acho que o casaca foi a palavra casaca, o instrumento casaca foi um nome muito feliz que a gente arrumou, porque a gente alcançou a nossa expectativa, né? A casaca eletrônica era um captador de som, né? Onde mete seu cabo, passeia pelo palco tocando. Essa casaca era da banda Casaca. Como eles estavam tendo dificuldade de movimento de palco, eles optaram por duas menores. Eu fiz duas menores para eles e me repassaram essa, deixando comigo. Como a gente já tinha visto microfonar berimbau e o violão é microfonado, resolvemos fazer um teste e acabou que deu certo. Exato, que a nossa realidade é um público grande, então precisaria ser uma coisa fácil, prática. E a gente vê a casaca, mas só vê assim, acústica, né? A nossa não, a gente tem uma casaca elétrica, porque facilitou bastante a gente. No princípio pensou-se em microfonar, mas viu que colocando um captador como se fosse um violão, puxando o plug aqui atrás, dava certo, virou. Eu vi a necessidade de ver um material assim, que não cortasse nada da natureza. A única coisa que é cortada da natureza é essa taquara. Mas quem conhece taquara sabe, e todo mundo sabe, que quanto mais corta, mais ela brota bonita. Então, para mim, não assim, agredir a natureza, eu fiz de PVC. A cabeça é madeira, é de eucalipto, é aquela escora de construção, né? A cultura é isso, né? Ela agrega coisas novas, não é para nada ficar parado. Você não vai simplesmente estagnar as coisas no tempo e dizer, era assim, nós vamos ter de preservar assim. É claro que aí você tem que fazer uma definição. O que é de raiz, como é dessa forma. O que foi transformado, como que é. O que foi transformado é isso. A importância do enredo para a sociedade, a comunidade capixaba, é de que estamos confirmando a nossa identidade através do instrumento, tipicamente capixaba de origem indígena, e o congo. E no enredo, nós dividimos isso em 3 partes, sendo que o primeiro ato é a miscigenação, mostrando como tudo começou através da mistura da raça e da mistura dos sons indígenas e negros, formando essa raça cafusa que dá esse som diferente que é o som do nosso congo. E depois o segundo ato, que vem na fase contemporânea, a partir do sucesso da Madalena do Jucu com Martinho da Vila, até o dia de hoje na banda Casaca. E vamos fechar no terceiro ato, mostrando o Congo Semente, o canto da alma, como ele é representado na sua originalidade. Não vai ser o terceiro ato uma parte carnavalesca, vai ser uma demonstração genuinamente do Congo, porque é um louvor ao Santo Benedito, não é uma festa profana, é uma festa, na realidade, religiosa. E a gente está mostrando isso no terceiro ato. A casaca não é um instrumento artesanal cuja feitura se aprende nas escolas. É uma transmissão de um conhecimento centenário, né? Conforme os primeiros registros, ainda no século XVII e XVIII, que é passado no meio social em que os brincantes das nossas bandas de Congo vivem. Então é um instrumento da nossa memória oral, da nossa oralidade, só presente no Espírito Santo. Enquanto eu estiver vivo, eu continuo fazendo isso. Isso aqui eu tenho que passar para meus filhos por o seguinte, né? Porque no dia que eu faltar, então eles vão ter que saber a mesma coisa que eu faço. A tradição do índio não pode cair.